Olá, aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Este vai ser um vídeo de apresentação para eu apresentar para vocês toda a minha vida passada, toda minha trajetória como médica, até para vocês entenderem de onde que vem todas essas condutas, como que eu faço medicina, de que maneira eu delimito o meu campo de ação, tudo o que eu vou fazer, como que eu faço e de que maneira eu obtenho esse conhecimento e de que maneira eu obtive esse conhecimento também. Bem, eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu formei em janeiro de 1998. Depois eu passei numa residência muito concorrida, que é a residência de Neurologia e Clínica Médica na USP, em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. E foram 3 anos de residência, e depois que eu acabei em janeiro de 2000, foi 98, 99, 2000, janeiro de 2001. E aí eu ingressei em eletroencefalograma na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, e lá eu fiquei até 2002. Durante todo esse processo, eu acabei decidindo não ficar na carreira acadêmica, não seguir carreira acadêmica, eu fui para a carreira assistencial. Eu queria atender pacientes, né? Eu queria ver pacientes, eu queria ficar com eles, eu falei assim, gente, eu curto estar nesse processo de atendimento. E por vários motivos, outros, que eu não vou comentar agora, eu acabei decidindo pela carreira assistencial. E aí eu passei pelo Rio de Janeiro e depois fui para Salvador, Bahia, por uma proposta de trabalho. E de lá eu recebi uma outra proposta de trabalho no Oeste Baiano, onde eu me instalei com a minha família. E lá eu fiquei por 18 anos. Cheguei em 2004. É uma região que é fronteira agrícola, ela estava num franco crescimento e tinha muito poucos médicos, porque é uma cidade que era longe de tudo, ainda é longe, né? 860 quilômetros de Salvador, 600 quilômetros de Brasília, apesar de ter 150 mil habitantes. E aí eu tive a facilidade de ser uma médica com muito conhecimento e pude fazer um trabalho maravilhoso lá, e eu agradeço muito a região, que contribuiu muito para o meu crescimento como profissional também. Mas tivemos vários obstáculos, como, por exemplo, eu não tinha muitos profissionais com RQE, né, que a gente fala com esse título de especialista mesmo, em áreas que eu precisava para poder complementar a atuação da minha área. Então, por exemplo, neurocirurgia não tinha em 2004 lá. Psiquiatria não tinha, tinha médicos clínicos que atendiam como tal, mas eles não tinham título de psiquiatria realmente. Então, eu tive várias dificuldades, e as dificuldades eu costumo falar que fazem a gente crescer muito mais do que as facilidades, né? E eu tive que estudar várias áreas que não eram minha área específica. Com isso, eu me tornei autodidata em psiquiatria, porque era uma área afim da neurologia. Estudei muito, fui a congresso de psiquiatria, comprei livros, estudei. Na época não tinha esse negócio de internet ainda muito assim, né? Em 2004, 2006. Depois, com o tempo, foi chegando outros profissionais, mas conhecimento a gente não perde, né? E eu sei tratar muito bem os pacientes psiquiátricos e eu fui aprendendo. Como não tinha jeito, né, profissionais eram muito difícil, eu tinha que fazer neurologia geral, não tinha como ficar na capital, eu só vou atender Alzheimer, eu só vou atender epilepsia, eu vou atender só neurovascular, que são os AVCs, os derrames, né, que o paciente chama às vezes como derrame. Não, eu tinha que fazer tudo, muitas vezes até clínica médica. Isso exerceu em mim essa natureza de não só especialista, né? Antes de ser especialista, eu sou médica, né? Então, isso, eu ia atrás de atualização em todas as áreas que eram necessárias para o atendimento do paciente no meu consultório, né? E isso fez eu crescer muito como profissional. Fez eu ter uma adaptação muito grande em todas as áreas da neurologia. Então, eu sei tratar várias doenças que acontecem no cotidiano da neurologia, né? E pude observar várias coisas que a medicina baseada em evidência ela não traz para a gente. A medicina baseada em evidências ela tem algumas limitações, principalmente a rapidez com que as novidades são trazidas para nós. E isso por vários motivos, entre eles, por exemplo, a questão da ética. A gente não pode fazer inovações
em neurologia como se faz, por exemplo, na área tecnológica. Então, o que acontece é que depois de mais de 20 anos, 24 anos, né, desde de 2001, que eu já atuo como neurologista, fora o tempo de residência médica, a gente continua quase que tratando doenças como Alzheimer e Parkinson da mesma forma que se tratava antes, com pouquíssimas variações. Sim, teve algumas novidades, mas eu considero 20 anos, mais de 20 anos, é muito pouco, se a gente contar o tempo decorrido. Mas a gente tem que lutar com as armas que tem, né? Então, eu ia a congressos, tanto de neurologia quanto de psiquiatria. Eu uni o conhecimento da psiquiatria ao conhecimento de neurologia para conduzir meus pacientes, por exemplo, com dor de cabeça, que é a cefaleia, né? Muitas vezes, os quadros de depressão, os quadros de transtornos de humor como depressão, ansiedade, TOC, em pacientes que têm tendência à dor de cabeça, pioram muito a dor de cabeça. E o conhecimento do neurologista para tratamento desse tipo de doença é muito limitado e muitas vezes faz com que a condução de alguns pacientes com dor crônica, dor de cabeça crônica, seja extremamente limitado, né? E com esse conhecimento eu pude observar como que eu tinha muito mais sucesso na condução dos meus pacientes com dor de cabeça, justamente pelos conhecimentos na área de psiquiatria. Até acho que a psiquiatria nem deveria, hoje eu acho que nem deveria estar separada da neurologia, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Bem, durante todo esse tempo eu atendi mais de 30 mil pacientes, fiz mais de 5 mil eletroencefalogramas diagnósticos entre pacientes de emergência ou não, tá? Tem aplicativos de atualização que sempre eu recorro a eles para ver se tem alguma novidade na área de neurologia, psiquiatria ou qualquer outro tipo de área que pudesse me trazer uma novidade que realmente fizesse diferença na vida dos meus pacientes. Então eu vi muito paciente, eu tenho muito conhecimento. E a partir da medicina baseada em evidências, quando ela já não podia mais me oferecer nada, eu fui experimentando novas condutas que para mim faziam sentido e para ver se poderiam trazer benefício para o paciente. Por exemplo, será que se eu tratar as doenças de transtornos de humor em paciente com doença de Alzheimer, eu modifico a história e a evolução da doença dele, né, doença de Alzheimer? E eu comecei a aplicar e realmente vi essa diferença nos meus pacientes, né? É claro que isso não tem valor para a ciência, porque isso é uma experiência pessoal, tem valor para os meus pacientes, mas para a ciência não tem, né? Para eu poder transformar esse meu conhecimento em autoridade científica, eu tenho que entrar na área acadêmica, né? Mas eu comecei a fazer, realmente meus pacientes tinham uma boa evolução, muito melhor do que a dos colegas ou do que tinha referência na vida acadêmica, né? Nas fontes acadêmicas. Perguntas como, por exemplo, gente, mas esses pacientes todos que estão chegando, essas mulheres que chegam ali depois da menopausa, elas todas têm um déficit cognitivo. De alguma maneira, elas pioram muito o desempenho cognitivo, quer dizer, no trabalho, para a condução da casa, para a condução de um negócio, para a leitura, para um estudo, para fazer um curso. O que acontece com essas mulheres? Então, são perguntas porque eu sou curiosa. Ah, doutora, mas por que você então não ficou na vida acadêmica? Isso é assunto para o próximo vídeo, porque isso depende do amadurecimento pessoal. Eu não tive boas experiências e acabei optando pela carreira assistencial, mas sim, exercia perguntas, buscava respostas do meu jeito, estudava e por aí eu fui. Então eu sei tratar? Sim. Eu sei fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, eu sei tratar da melhor maneira que tem, eu sigo os guidelines, eu vou além, utilizo meus conhecimentos em psiquiatria para melhor condução dos meus pacientes, né? Não tinha neuropediatra na cidade, por muito tempo não teve neuropediatra na cidade, então eu aprendi muita condução de crianças, principalmente porque minha sub-área era epilepsia, eu sabia muita epilepsia. A maior parte das doenças de neuropediatria é na área de epilepsia. Depois eu acabei, justamente por essa carência de profissional, eu acabei também aprendendo muito bem a conduzir os pacientes em neuropediatria, sempre estudando muito, tá?
Com isso, eu fui conduzindo até por volta de 2018, quando teve um meteoro na minha vida pessoal, né? Teve um problema pessoal meu, que é um problema de saúde do meu filho, isso foi na época em 2018. Em 2019, eu tive que retornar para São Paulo e fiquei indo e voltando de Barreiras. Aprendi a questão da condução dos pacientes online e continuei a medicina dentro daquilo que eu sabia. E aí me veio um outro problema, porque meu filho foi o meu primeiro paciente refratário. Sabe o que é paciente refratário? Que não melhora com nada que existe na medicina. E ele foi piorando, isso aí é um assunto para o próximo vídeo. E aí isso acendeu a minha busca mais ainda, associado a até um desespero, porque na época eu acessei psiquiatras altamente referendados no país. Para vocês terem uma ideia, em 2018 a consulta era R$2.000. Então, foi um momento muito difícil, porque a medicina não podia ajudar. E agora? E agora a Télia foi usar toda a curiosidade dela, tudo para correr atrás com a ajuda de Deus. E Deus me orientando, e a gente foi achando os anjos que a vida veio me trazendo. Por quê? Porque surgiu um assunto que médico nenhum sabe, que nós não sabemos. Não se estudava sobre isso. Simplesmente não se estudava. A gente sabia de Parkinson, sabe de Alzheimer, sabe de epilepsia, sabe de dor de cabeça, sabe de tumor cerebral, sabe de esclerose múltipla, miastenia graves, né? Que é um monte de doenças que tem em neurologia. Mas meu filho estava piorando, ninguém sabia, nem na psiquiatria, nem na neurologia. Eu estudei na USP São Paulo e nunca nem ouvi falar do assunto. E agora? Foi aí que eu me deparei com o assunto de altas habilidades. Doutora, isso é doença? Não, não é doença. Isso não é doença, mas é um perfil estatisticamente muito pequeno na população mundial, 5%, e que quando não tem suas demandas atendidas, eles têm alto índice, alta probabilidade de desenvolver problemas psiquiátricos, entre outros problemas. E eu tive que aprender isso, com muita busca, e uma coisa que eu tenho, eu nunca desisto. Então, eu fiquei desde 2018 olhando para esse assunto, estudando esse assunto, buscando fontes mundiais sobre esse assunto. Não parei de atender as outras áreas da neurologia, obviamente, mas eu sempre fui atrás desse assunto com toda força, persistência, com toda a bagagem que eu já tinha de conhecimento. E encontrei parceiros nessa trajetória, entre eles a Associação Paulista para Altas Habilidades. Hoje, né, eu pude perceber que autoridades nessa área, é só na área de pedagogia, psicologia, todos os trabalhos que existem no mundo inteiro sobre essa área, não vêm de médicos, infelizmente. Médicos não sabem desse assunto. E aí, o que acontece com o médico quando ele não sabe desse assunto, de qualquer assunto? Ele vai tentar encaixar o paciente no diagnóstico mais próximo que tem em relação a isso. Então, é um grande buraco no conhecimento médico sobre esse assunto. Mas isso eu vou abordar com mais detalhes depois, ok? Nesse processo, surgiu o desejo muito grande começou a brotar a sementinha de, quem sabe, né, ir para uma carreira acadêmica, para poder responder as perguntas ou transformar o meu conhecimento em autoridade. Transformar toda essa bagagem em algo que eu pudesse passar adiante. Porque se eu não for para a área acadêmica, eu vou levar isso tudo comigo para o túmulo. Esse conhecimento todo, quem desfrutou são os meus pacientes. Mas como que eu posso passar isso para frente? Sem que outras pessoas precisem de trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, né? Então começou a brotar isso. E por motivos outros, que claro que não foi só esse, eu e minha família decidimos nos mudar, tentar a vida nos Estados Unidos. E aí começou um processo de revalidação de diploma, né? E é um processo muito difícil. Eu posso dizer que é a coisa mais difícil que eu vi, que é quase que um outro curso de medicina. Porque é muito difícil. São
são duas provas muito difíceis. Eu tive que estudar muito. Por conta disso, eu diminuí muito o meu atendimento e sumi do YouTube, parei de fazer vídeos porque não tinha tempo nem nada. Passei muito tempo sem estar aqui conversando com vocês. E aí, esse processo foi por 2 anos e meio, ou mais, quase 3 anos. Fiz o Step 1 em junho do ano passado, fiz o Step 2, né, que é o Step 2, que é a segunda prova agora em dezembro do ano passado. E já estou finalizando com a prova de proficiência em inglês, que é o AT. Então, o conhecimento prático, junto com o conhecimento que era de neurologia na época da residência, que foi de excelência, se juntou a um conhecimento teórico gigantesco. E outra vez, em todo esse estudo, uma matéria enorme, adivinhem, não tem nada falando sobre altas habilidades. Sim, esse é um terreno inexplorado dentro da medicina, ok? E muitas vezes confundido com outros diagnósticos, como, por exemplo, autismo e TDAH. Mas, como eu disse, é assunto para depois. E agora eu estou engatando no início de uma carreira acadêmica, começando por aquilo que eu acho que todo médico deveria começar, que é estudos de revisão bibliográfica, estudando tudo que tem na medicina, tudo que tem na carreira acadêmica, né? De mais novo, para ver o que realmente tem valor e que poderia afetar as condutas. Eu acho que é importante até para eu começar a sinalizar com o caminho para frente. E por isso que eu estou fazendo, reatando a questão reiniciando a questão do YouTube, justamente porque eu quero divulgar esse assunto que é tão pouco conhecido na humanidade, que poderia fazer tanta diferença, ok? Então, até agora é isso, eu tenho muito conhecimento, eu quero ajudar vocês de várias formas, seja através dos vídeos, seja também para que você saiba onde procurar, se estiver precisando dessa atenção, de um norte, de uma direção, em todas as áreas onde tiver a sua dor, né? E aí, para quem quiser esse atendimento, é só entrar no meu site, Délia Ruba Neurologista, que vocês vão achar o contato, ok? Para dúvidas e tudo mais, e até mesmo aqui nos comentários eu estou aberta a qualquer tipo de dúvida. Até a próxima, no próximo vídeo eu vou estar conversando sobre algo mais específico que mudou totalmente a minha rota dentro da minha trajetória profissional.